Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Ora, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que estejam a ver e a ouvir este Faca Afiada, é a edição 72, se não me engano, e hoje temos connosco o Pedro Martins e o Aftab Tayob, e vamos falar de uma coisa que, ou melhor, vamos falar de duas situações a propósito de uma situação que está a acontecer, que tem a ver com esta cena quase que caricata de um navio que encalhou no canal do Suez e obrigou a que outras tantas centenas, para não dizer milhares de navios, tenham ficado bloqueados e uns ficam à espera e os outros já andam ali a fazer tipo a viagem de circunnavegação dos nossos descobridores de antigamente, que tinham que dar a volta ao bilhar grande, como se costuma dizer, para ir de uma ponta à outra do planeta Terra. Isto aqui traz-nos também à lembrança deste débil equilíbrio que há entre esta sociedade consumista que vive muito das produções que vêm da Ásia, nomeadamente no continente europeu, e que qualquer constipaçãozinha que aconteça numa situação destas faz com que haja logo ali quase que um pânico generalizado, porque pode faltar os preços, porque pode aumentar os preços noutros produtos, enfim, uma situação que realmente se calhar dá-nos como pensar e que não é assim tão caricata e tão divertida, mas que pode ter algumas consequências, mas também provavelmente algumas aprendizagens para o futuro. Aftab, dá-me lá a tua opinião sobre esta situação, que, enfim, ao que parece, até já está a ser resolvida, mas que durante aí uns 5, 6 dias causou muito embaraço, sobretudo àquelas empresas que precisam de fazer chegar os seus produtos, alguns dos quais perdem-se, né? Têm prazos de validade. Está a ser resolvida, mas não está resolvida. Atenção. É durante a próxima semana, ou seja, a semana que começa hoje, amanhã, que começa a ficar resolvida. Boa tarde a todos, antes de mais, cumprimentar quem nos ouve, cumprimentar o Pedro Martins e a ti, David, e dizer basicamente que, quando tu dizes que está encalhado, o navio encalhado no canal do Suez custa 340 milhões de euros por hora. A fila já vai nos 185 navios à espera para passar. Acho que por aí conseguimos ver a gravidade da situação. É algo que ninguém estava à espera, não é? Como é lógico, e que nos faz pensar e que nos faz refletir também da questão do como o material chegar cá ou como ter esse material também cá na Europa, porque um navio passa o Mar Vermelho, se estou a falar bem, e vem para o Mediterrâneo. Neste momento vai ter que dar a volta ao Cabo da Boa Esperança. Afinal, nós, portugueses, ainda os caminhos antigos, olha, são como os carros antigos, dura. O nosso caminho ainda dura. E neste momento vai fazer a diferença, obviamente, com isto. O petróleo tem tido uma alargada de preços, mas, segundo os entendidos, será momentânea, até a situação estar resolvida. E todos os bens que vêm da Ásia poderão haver escassez desses bens. Nesta altura é aguardar, esperar pelo que os peritos consigam resolver a situação. Ontem via que já tinham sido retirados não sei quantos mil centímetros cúbicos de areia, da água dentro do próprio navio. Portanto, é esperar para que, com os entendidos, as coisas comecem a ficar resolvidas. Sim, senhora. Pedro, a tua opinião também sobre este assunto, que, tal como o Aftab referiu, está a causar um gigante engarrafamento ali para os lados do Mediterrâneo e não só, e também do outro lado também, não é? Antes de mais nada, cumprimentar o Aftab Tayob, cumprimentar-te a ti, todas as pessoas que nos veem e que nos ouvem. De facto, é um pouco como dizes, está a haver um engarrafamento onde não costuma haver, não é? Que é um engarrafamento no mar. Mas só aqui para eventualmente quem nos ouve poderá não saber, deixar aqui um conjunto de dados mais caracterizadores do que é isto, o canal do Suez. Porque nós habitualmente estamos habituados a ter o nosso estilo de consumo, mas muitas vezes nem sabemos a proveniência dos bens que consumimos, e muito menos às vezes sabemos as vias de comunicação e estas rotas comerciais com os nossos produtos até chegarem às prateleiras dos nossos supermercados e até serem consumidos como. E portanto, só assim para deixar alguns dados caracterizadores, o canal do Suez é um canal navegável,
artificial, portanto é um canal que foi construído pelo homem e que teve como principal, ou que tem como principal objetivo, servir de rota comercial ligando a Ásia e à Europa. E, portanto, isto aqui levanta-nos logo aqui uma questão, que é a grande dependência que o continente europeu tem do continente asiático relativamente ao comércio e à produção de produtos e bens que depois são consumidos no continente europeu. O Canal de Suez teve o início da sua construção em 1869, portanto não é uma coisa que seja relativamente recente. Está situada no Egito, tem 193 quilómetros de extensão, 24 metros de profundidade e cerca de 200 metros de largura, em que, em condições normais, passam cerca de 100 navios por dia. Portanto, para termos um pouco a dimensão ou a noção da dimensão do comércio e, portanto, do tráfego, neste caso marítimo, que o Canal do Suez comporta. Portanto, faz esta ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo e, de facto, do ponto de vista comercial, nomeadamente para nós, que depois suportamos o custo dos produtos que consumimos, é um canal, de facto, de grande importância, não só porque 10% do comércio mundial passa pelo canal do Suez, e, portanto, é algo que nós, ainda estando mais preocupados e focalizados na crise pandémica, porventura temos visto ou temos lido e visto na comunicação social, mas se calhar também não lhe temos dado a importância que deve de ter, mas se atentarmos um pouco a estas percentagens e a estes números, demora mais ou menos tempo, e todos nós desejamos que demore menos tempo a resolver esta situação, mas que vai acabar por ter consequências. Só para também termos uma noção, um navio que está encalhado é um navio, é um bicho, se me permitem a expressão, qualquer coisa como com 400 metros de comprimento, que leva cerca de 200 mil contentores. Não só de bens perecíveis, como de bens não perecíveis. Até mesmo animais, tanto que hoje até li uma notícia que há já todo um conjunto de associações preocupadas relativamente ao transporte de animais e aos animais que se encontram neste navio. Agora, problemas e consequências desta situação. É um problema para o Egito, porque é uma das principais fontes de receita do Egito, são as fontes de receita que obtém pelo tráfego do canal do Suez. Vai ter problemas e consequências a curto e a médio prazo para o comércio, e penso que facilmente se compreendem essas consequências. Portanto, há todo um conjunto de bens que não estão a chegar. Já se fala na subida do preço do petróleo e depois a subida de todo um conjunto de bens, não só do combustível, mas a partir do momento em que sobe o combustível, vai subir também o preço de transporte e, portanto, há toda uma linha de custos que vai aumentar até chegar ao consumidor. Há também a possibilidade que alguns donos dos navios estão também já a equacionar, foi como o Aftab disse há pouco, que é retornar, ou seja, é fazer chegar os produtos por uma outra rota e, portanto, que vai ficar, obviamente, muito mais caro e vai demorar cerca de mais 2 meses de os produtos a chegar do que em circunstâncias normais. Eu, os últimos dados que li, não falava em 180 e tal navios à espera, mas cerca de 300 navios com mercadorias que estão à espera, de certa forma encalhados também, não pelos mesmos motivos, mas que estão impedidos de circular. E, portanto, tudo isto vai, em última instância, vai se refletir negativamente no consumidor, porque vai haver aqui todo um acréscimo de custos, não só de tempo, como de custos associados ao transporte e à chegada dos bens, que invariavelmente se vai refletir depois refletir no consumidor. Mas eu queria aqui também deixar um outro ponto, ao falar aqui sobre um outro ponto, para ficar um pouco para a nossa reflexão, que cola um bocadinho com o que eu disse há pouco. Eu acho que nós não temos muito bem a noção da problemática desta situação. E também, porventura será mesmo por causa disso, porque estamos de facto focalizados na pandemia, no combate à pandemia, planos de vacinação e etc. Mas o mundo continua. Com ou sem pandemia, neste caso com pandemia, o mundo continua. E, portanto, também é aqui importante, aliás, e se estivermos atentos,
estão a acontecer várias coisas no mundo e em várias partes do mundo, que eu não diria que nós estamos a desvalorizar, mas sobre as quais não estamos a dar o foco que em circunstâncias normais dariam. Como, por exemplo, esta situação do Ever Given, no canal do Suez, ou aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e em Moçambique, que é de uma gravidade extrema. Começam a aparecer cada vez também com mais regularidade apontamentos que nos dizem que as alterações climáticas estão aí, e eu, como costumo dizer, este vai ser a nossa próxima grande guerra, e não vai ser uma guerra que se vença nem com vacinas, nem com distanciamento social, nem com máscaras, e portanto nós cada vez mais temos que começar também a focalizar nisso. Os Estados Unidos, ultimamente, e agora com a administração Biden, começa também a pôr um bocadinho as garras de fora, e portanto temos também ouvido aí um conjunto de intervenções do Presidente dos Estados Unidos, nomeadamente em relação à China e à Rússia, também preocupantes, e portanto isto para dizer que a pandemia não nos pode impedir de estarmos também focalizados noutros assuntos, que aqui ou ali vamos tendendo a desvalorizar. Sim, senhor, estava aqui com o microfone desligado. Esta questão também que o Pedro aqui referiu também é preocupante, que é o facto de muita coisa estar dentro dos barcos. Quando tu há bocado referiste, dos 100 e tal barcos, são os que estão mesmo no acesso ao canal do Suez, e aquilo que o Pedro referiu tem a ver também com todos os outros barcos que estão parados nos portos, não saem. Exatamente, que não saem porque também não podem sair, porque vão chegar a uma certa altura e já não podem avançar mais. Mas isto é uma questão que nos faz pensar, como é que é possível ficarmos dependentes de um canal que... Por acaso pode fazer a questão... Por acaso foi um barco, mas que encalhou, mas podia ser um bombardeamento qualquer, um ato terrorista, uma coisa qualquer. Podemos fazer a análise de uma outra forma, que é, o ano passado, nós tivemos falta de máscaras, de ventiladores e todo esse material, porque era todo produzido na Ásia. Ou seja, já não é a primeira vez. E atenção, isto são vários sinais ao longo dos anos. Ou seja, quando nós falamos só da pandemia, ou quando o Pedro diz que só as pessoas estão muito focalizadas na pandemia, mas mesmo durante a pandemia nós tivemos esta situação. Verdade. De estarmos muito dependentes da Ásia, ou do mercado asiático, e termos dificuldades. Não tínhamos ventiladores, as máscaras custavam, o coxo custa 1 cêntimo ou 10 cêntimos, custavam 1 euro ou 10 euros, as mesmas máscaras com o mesmo tipo de qualidade. E, portanto, isto faz-nos refletir, nós na Europa, nós europeus, deixámos de produzir coisas que, devido ao custo de mão de obra, poderão nos fazer falta como bens de primeira necessidade. Quando o Pedro há pouco falava também sobre a situação de Moçambique, e o Pedro falou sobre as alterações climáticas, falou sobre Cabo Delgado. Por exemplo, a situação de Cabo Delgado é gravíssima porque, Pedro, não se resume a um ano, resume-se a 3 anos. A questão de Cabo Delgado, e nós como portugueses, nós como país que colonizou Moçambique, e que deu a independência a Moçambique, nós temos uma responsabilidade muito grande, e a verdade é que agora começam-se a vir as primeiras vozes, depois de todas as atrocidades que já foram cometidas. Acho que a pandemia não pode justificar tudo. A pandemia leva-nos a uma reflexão sobre o tipo de modelo económico que nós queremos na Europa. Porque a verdade é, nós portugueses temos uma grande dificuldade em pagar o que se calhar um cidadão alemão ou um cidadão francês pode pagar, é verdade. Porque eles ganham 3, 4 vezes mais do que nós. Mas com isto, nós não podemos estar, nós europeus, não podemos estar completamente dependentes de uma Ásia. A Ásia, quer queiramos, quer não, faz de nós o que quer e pretende. Nós estamos no meio, efetivamente, nós somos aquele aliado que os americanos precisam, nós somos aquele aliado que a China, que a Rússia precisa. E nós normalmente temos sempre uma posição também de estamos no meio, nós não vamos meter na guerra. Só que nós, com isto de tentar agradar gregos e troianos, esquecemos da nossa essência, do que o nosso povo precisa. E o nosso povo precisa, efetivamente, de garantias. Eu acho que, neste momento, não há políticas que nos deem garantias de uma Europa independente, seja do mercado americano, seja do mercado asiático. E acho que isto é grave para os próximos anos. E com a falta de capacidade de liderança dos líderes europeus, porque quer queiramos, quer não, em minha opinião, e vale o que vale, a senhora Merkel foi quem foi segurando a União Europeia. Acabando o período Merkel,
Acho que vem aí um desafio gigante, porque nós temos, a Inglaterra já saiu da União Europeia, nós temos uma Espanha, estamos aqui a falar de grandes economias e de grandes populações. Espanha tem o problema com os governos sistematicamente. Itália, idem aspas, Itália, que é uma das grandes economias mundiais. A França tem o problema com as questões raciais, terroristas, gigante. Resta-nos uma Alemanha que era tipo o ponto de abrigo e quem tentava resolver as coisas de uma forma amistosa e de uma forma correta e que defendia efetivamente os valores europeus. E isto preocupa-me, honestamente preocupa-me, porque o futuro não é fácil, não é uma questão de ser ou não ser risonho. O futuro não será fácil. A pandemia mostrou efetivamente a fragilidade do ser humano, a fragilidade de economias como a nossa economia, só que os resultados destas fragilidades, com o que o governo tem tapado, poderá e só surgirá depois de acabarem as moratórias, de acabarem os layoffs. Aí nós efetivamente teremos uma grande realidade que teremos que enfrentar e que teremos que ser todos unidos a enfrentá-la. Todos unidos, quando digo todos unidos, é todos os cidadãos europeus. E nós, efetivamente, nenhum de nós consegue vestir a camisola da Europa. Nós vestimos a camisola de Portugal, os espanhóis vestem a camisola de Espanha, os franceses a de França, e tem que haver... existe uma falha na comunicação da União Europeia, e com este termino, David, peço desculpa por estar a tentar, mas existe uma falha na comunicação da União Europeia em fazer-nos sentir europeus, em fazer-nos sentirmos um só. E nós não nos sentimos. Sejamos nós e somos para o norte da Europa, ainda é mais grave. Nós aqui ainda poderemos estar satisfeitos por estar na União Europeia, porque temos os apoios, somos privilegiados nesta situação. Os da Europa do Norte veem-nos como os bandidos que não fazem nada e que vão à praia todos os dias e que não trabalham e que recebem dinheiro deles. E tem que se criar esta imagem forte, não é só criar a imagem e conseguir com que os cidadãos europeus sintam verdadeiramente orgulho em ser cidadãos europeus. O lema do Make America Great Again podia fazer Make Europe not great, but not again, porque nós nunca nos sentimos todos unidos e fortes. Tivemos moeda, temos a mesma moeda, não falamos a mesma língua e não aceitamos os mesmos princípios. Muito bem. Pedro, também estás de acordo com aquilo que o Aftab disse, ou seja, este incidente que aconteceu no canal do Suez pode também fazer pensar os europeus que se calhar chegou à altura de sermos realmente todos europeus e começar a pensar em produzir coisas para nós e não ficarmos tanto dependentes dos outros, ou achas que isto é mais um episódio daqui a uns tempos esquecem-se e vai ficar tudo na mesma? Acho acima de tudo que não era preciso este episódio do canal do Suez para a Europa continuar a pensar sobre aquilo que nunca conseguiu resolver, que é a sua identidade europeia. Que se calhar se percebe, porque nós, povos europeus, somos de facto todos um bocadinho diferentes entre todos. Principalmente a Europa do Sul com a Europa do Norte. Eu sinto-me europeu, mas se calhar, correndo um bocadinho no erro que o Aftab estava a falar, eu sentindo-me um cidadão europeu, também me sinto acima de tudo um cidadão português. E um cidadão português que se sente diferente de um cidadão francês, de um cidadão alemão ou de um cidadão dos países da Europa do Norte. E é esta falta de identidade, eu não diria assim, eu julgo que é esta falta de capacidade que, dentro da diferença dos povos europeus, nós temos de congregar esforços e de criar uma só identidade europeia, que leva a um não desenvolvimento de um grande espaço, que é a Europa, e que os pais fundadores da Europa tinham como objetivo. Ainda assim, nós já temos dado alguns passos lentos, muito lentos, mas algo sustentados. Nós já conseguimos ter uma moeda comum, nós já conseguimos ter um espaço económico comum, sem fronteiras, e, portanto, houve, ao longo dos tratados, não é? E ao longo dos diversos tratados, desde o início da construção do projeto europeu, tem-se dado, de facto, aqui alguns passos.
Há outro tipo de integrações que têm sido mais difíceis, a integração política, a integração militar, já conseguimos, como referi, a económica e a monetária, e, portanto, eu acho que lentamente, se calhar não tão rapidamente como seria desejável, mas lentamente temos conseguido dar alguns passos, passos esses que são importantes porque hoje o mundo não está dividido em países, mas sim em grandes blocos económicos, onde temos o bloco asiático, onde temos o bloco chinês, onde temos o bloco europeu e temos o bloco americano. E, portanto, não podemos ver isto unicamente como nação, mas, de facto, integrados nestes grandes espaços. Agora, pegando naquilo que o Aftab falou ao início, que me parece importante, até porque nós estamos em fases de receber montantes avultados dos nossos parceiros europeus ou da União Europeia, integrados no plano de resiliência e desenvolvimento e recuperação, etc. E eu quero colar isto com a incapacidade que o Aftab falou há pouco de nós conseguirmos mudar o paradigma económico. Não só o europeu, mas como até o nacional. E a mim também preocupa o nacional. Porque, de facto, nós, embora ainda esteja um bocadinho ensombrado a forma como essas verbas irão ser utilizadas, mas pelo menos a uma ou outra conclusão já chegamos, e que vai ser muito canalizada para o setor público e não para o setor privado. Ora bem, canalizando essas verbas estrategicamente para o setor público, não parece que haja aqui uma tendência de abrirmos os olhos e de aprendermos com a pandemia. Porque não só a Europa está dependente do exterior relativamente a todo um conjunto de produtos e bens, e nós vimos isso principalmente no início da pandemia, mas nós, país, Portugal, estamos altamente e cada vez mais dependentes do exterior. E esta pandemia também mostrou isso. E a vários níveis. E, portanto, se calhar era interessante, nesta fase, e numa fase em que vamos receber uma série de fundos que, se bem aplicados, nos podem vir trazer valor acrescentado no futuro, e em vez de esse dinheiro ser uma despesa, não é? Porque, quer dizer, todo o dinheiro aplicado pode ser ou uma despesa ou no futuro ser um investimento. E eu temo que a forma como vamos aplicar esses fundos venha a ser uma despesa no futuro ou venha a provocar ainda mais despesa. Uma despesa que nós já temos dificuldade em suportar. E, portanto, se calhar, estrategicamente, estava na hora de nós e os nossos governantes abrirmos os olhos, não é? E canalizarmos essas verbas para a criação de valor acrescentado. Portanto, apoiar aqueles setores que, no futuro, venham trazer também, ou que nos ajudem a trazer também, uma nova visão e um novo modelo económico para o país. Porque nós sabemos que há o primeiro embate, não é? Seja um embate por causas nacionais, seja por causas internacionais, e não é preciso ter a gravidade como tem esta pandemia, nós trememos. Porque não nos podemos esquecer que nós já vivemos em crise, a crise, depois da pandemia, a crise económica e social ainda se vai agudizar mais, mas eu lembro-me de ser pessoa e de ser... Peço desculpa. E eu lembro-me como pessoa sempre ver Portugal em crise. Portanto, para além de todas as crises que nós fomos ultrapassando, há uma crise que nós nunca ultrapassamos, que é uma crise conjuntural nossa e que tem a ver, de facto, com um modelo económico que nós, ao longo dos anos, fomos construindo para o nosso próprio país. Altamente dependente do exterior, cada vez com menos tecido produtivo, ou seja, nós cada vez somos um país que apostou nos serviços, que apostou no turismo, que apostou no bem receber, que temos ainda pequenos focos e pequenos núcleos produtivos e que, aliás, não nos espanta, são pequenos focos produtivos que depois dão cartas lá fora. E nós, quando produzimos com altíssima qualidade e, portanto, somos também conhecidos por isso. E por que não apostar nisso? Eu sei que somos um país pequeno, eu sei que também a evolução do nosso próprio tecido produtivo ou a forma como ele, historicamente, ou em períodos da história, acabou por ser descapitalizado e acabou, em alguns aspectos, por ser destruído, mas o caminho também se faz caminhando e acho que tínhamos agora uma oportunidade, através deste plano de resiliência e até com outros planos, porque este plano de resiliência e de recuperação é só mais um. Portanto, nós já tivemos um plano estratégico há 2 ou há 3 anos atrás, a forma como também sempre fomos aproveitando os fundos europeus também se calhar não teve este objetivo, que é de trazer um novo modelo económico, um novo paradigma económico, que nos dê mais autonomia produtiva
e que não coloca o país numa taxa de dependência tão forte como hoje temos do exterior. O que nos vai ajudar também a aumentar as exportações, a equilibrar a balança comercial e, portanto, a trazer benefícios para nós, não é? Que o Aftab estava a dizer, por exemplo, os outros têm, como a Alemanha. Não é? E, portanto, eles têm um tecido económico fortíssimo, como a França tem um tecido produtivo fortíssimo, como a França tem um tecido produtivo também fortíssimo, por exemplo, no setor primário, e, portanto, costuma-se dizer que é um bocadinho o celeiro da Europa, e, portanto, onde é que nós somos verdadeiramente fortes? Se eu vos perguntar o que é que nos tirou verdadeiramente da crise há uns anos atrás, foram os tuk-tuks e o alojamento local, foi o turismo, foi a restauração. Turismo e restauração não é, que nós invariavelmente ouvimos na televisão, nem sequer está a ser devidamente apoiada nesta situação agora que estamos a viver de pandemia, e certamente vai voltar a ser ao turismo e à restauração que nós vamos pedir um esforço suplementar para alavancar novamente o país. Ou seja, vamos estar a apostar exatamente no mesmo modelo económico, nas mesmas ferramentas, nas mesmas soluções, quando se calhar, aproveitando as verbas que vêm agora da União Europeia, que são avultadas, começarmos também a investir num futuro diferente para o nosso país, nomeadamente a nível produtivo e a nível económico. E a nível fiscal, e portanto isto depois é uma bola transversal, portanto que depois cola com outras situações. Mas ainda está depois daquilo que o Pedro estava agora aqui a referir, lembra-me aqui de uma situação que é, há muitos anos, ainda o Jacques Delors era o presidente da Comissão Europeia, houve aqueles planos, como o plano da agricultura, o plano da indústria, em que o objetivo era, ou melhor, era desenvolver o melhor que cada país tinha para que a Europa conseguisse ser quase que autossuficiente, implementando aquela questão das cotas, ou seja, se Portugal é bom a fazer leite, faz Portugal uma determinada quantidade de leite, em Espanha já não é preciso fazer tanto, porque portanto Portugal também consegue produzir, ou seja, para que não houvesse excesso de muita coisa, mas também não houvesse falta de muita coisa. E afinal, ao que parece, isso ficou tudo em águas de bacalhau, porque acontece o que aconteceu no canal do Suez, e que amanhã já não vai haver qualquer coisa e pronto, e vamos ter de aumentar o preço. A questão... Esta construção europeia ficou mesmo a meio caminho, foi ultrapassada pelas circunstâncias. A construção europeia não ficou pelo caminho, mas se calhar não teve o desenvolvimento, e aí, o Pedro tem razão, não teve o desenvolvimento que foi esperado ao longo dos anos, e também porque houve um desenvolvimento muito grande na Ásia que se calhar não foi tido em conta na altura em que foi pensado. Hoje o único player na Ásia não é a China, ainda é outro dos grandes players. É que a questão, nós temos que pensar por aqui, não temos só um player na Ásia. Na Europa se calhar temos um ou dois players. O Pedro falou da França, falou na Alemanha, e nós comparando dimensionalmente uma França e uma Alemanha com uma Índia ou com uma China, e temos ainda no meio a Rússia, portanto estamos aqui a falar de players gigantes, players que fazem vacinas, que fazem tudo em tanto ou menos tempo que nós europeus ou que nós ocidentais. Até podemos pôr os Estados Unidos aí. Estão-se a especializar. E eu ia chegar que o nosso plano de resiliência vai 80% para os fundos do Estado e 20% para os fundos privados. Acho que não chega a 20% do que eu li, do que eu me recordo. Não estarei muito longe da realidade. E acho que por aí também vai os nossos planos de resiliência, se estejamos em pandemia ou não estejamos em pandemia, vai para a ferrovia, vai para agora já não vai para as autoestradas, mas vai para os aeroportos, vai para as pontes, e nós continuamos com isto ao longo dos anos. Ou seja, as nossas grandes empresas também são dependentes do Estado. Porquê? E não tem nada contra as empresas de construção. As empresas de construção neste momento, o que é que estão à espera? Que seja lançada a primeira pedra para ficarem com a obra do aeroporto ou da ferrovia. Nós próprios, o que incentivamos é isto, ou seja, se eu tiver uma empresa de construção, se calhar nos próximos anos eu safo-me. Mas se eu tiver uma indústria especializada em qualquer coisa, o meu apoio será muito inferior. E isto é que é grave, ou seja, se eu tiver uma ideia inovadora, e nós temos polos tecnológicos gigantes e de grande qualidade, ou seja, não é só em serviços. Quando o Pedro há pouco falava do que é que nós podemos dizer, no que é que nós somos bons, efetivamente, vendo lá fora, nós somos bons em serviços.
Sabem que no outro dia estava a ver. A Teleperformance é uma empresa de call center. Acho que todos, pelo menos, devem conhecer o nome. Sabem que vai lá fora recrutar, porque o serviço em Portugal é mais barato, então vão buscar nativos dos outros países para fazerem cá, tipo Erasmus. E eles pagam cerca de 2.000 euros para esses nativos dos outros países, sejam França, Alemanha, sei lá, Noruega, do norte da Europa. Porquê? Porque convidam a bom tempo, a uma boa comida, a um bom clima. Só que nós só somos bons nisto, é os serviços. O turismo, por causa do nosso tempo, lá está a volta novamente, a questão do tempo, do mar, e nós não desenvolvemos. A mim causa-me uma certa estranheza. O pouco barulho, o pouco ruído que os autarcas do interior fazem nestas alturas. Honestamente causa-me estranheza, sejam eles autarcas, muitos deles, ou a maioria deles até são do PSD, ou muitos deles são do PSD. É uma altura, nunca será a última oportunidade, mas é uma altura única para nós desenvolvermos o interior. Hoje que nós vivemos, nós os três vivemos em Odivelas, vivemos em T2, T3, T4 minúsculos. Minúsculos é uma forma de expressão, 50, 70, 100, olha, a casa onde eu vivo tem 130 metros quadrados, mas pronto, estamos em teletrabalho aqui, estamos em doidos. Acho que não há oportunidade melhor do que esta de nós convidarmos, através de projetos interessantes, as pessoas também, da mesma forma que houve a emancipação de toda a gente a querer vir para as grandes cidades, de ir para o interior. Nós, o nosso interior tem muito mais potencial do que nós utilizamos. Potencial em termos agrícolas, potencial em termos de indústria, em termos de espaço. E isto para mim causa-me, volto a dizer e volto a referir, causa-me estranheza os nossos autarcas, as nossas CCDRs das beiras, não fazerem o devido, a devida exigência para com os governos. É porque há falta de população. Essa população é assim, originariamente, eu não sou, mas vocês dois provavelmente os vossos pais são originários de alguma terra fora de Odivelas. Uhum. Eu acho que isto é importante nós refletirmos o modelo que nós queremos criar, porque a nossa dívida pública vai em 130%. Nós, quando dizemos que não conseguimos ajudar o turismo, não conseguimos ajudar o alojamento local, os restaurantes, nós não conseguimos ajudar porque nós temos que ser honestos e temos que dizer as palavras como elas são. Nós não temos dinheiro. Nós vamos a reboque da União Europeia. Portugal em si não tem dinheiro. Neste momento estamos a falar em 30 milhões ou 40 milhões de euros de uma política que foi aprovada no Parlamento e que só foi chumbada pelo PS, e que o PS já está a fazer um barulho. O governo está a fazer um barulho para que não seja aprovada pelo Marcelo, pelo nosso Presidente da República, que deve sair a notícia entre hoje e amanhã, segundo o que ele indicou ontem. Portanto, acho que isso nos faz refletir, ou seja, que estamos a falar em mais apoios para pessoas que ficam em casa, em mais apoios para profissionais liberais. Estamos a falar em coisas que, num Estado social forte, faziam todo o sentido e fazem todo o sentido. Honestamente, e não tendo nada contra a ideia do Partido Comunista, o Partido Comunista ontem veio com uma ideia de 11 euros por dia por cada pessoa que está em teletrabalho. Isto levava à falência de 90% das empresas portuguesas, vamos ser honestos, ou seja, estamos aqui a falar em cerca de 250 euros por mês por cada trabalhador, levava à falência das empresas. É uma ideia que, se calhar, eu vou apelidar que não tem lógica, não é muito racional, não é de quem conhece o terreno. Agora nós dizemos que temos que apoiar mais os profissionais liberais, que ficaram sem qualquer tipo de rendimento, que têm dificuldades no acesso ao subsídio de desemprego, para mim faz todo sentido. Só que vejamos que as nossas contas são tão apertadas, isto é, em casa em que não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. As nossas contas públicas são tão apertadas, quando se fala em 30 milhões de euros, a casa tremeu. A casa tremeu. Pronto. Porque o Sr. Presidente da República tem que ter a noção de que isto foge ao nosso orçamento totalmente e que trará um buraco nas nossas contas públicas. Estamos a falar, estamos aqui, acho que são pequenos sinais que nos vão sendo dados, que às vezes nós não damos a devida atenção. Senhora, já estamos com 34 minutos de programa e a pedir-vos então para fazer a última ronda. Sendo que o Pedro ainda está um bocadinho em déficit, porque ainda se fez, fez apenas duas intervenções.
O Aftab Mas já as fez 3. intervenções do Pedro, o Pedro tem umas intervenções muito maiores do que as minhas. Ganha em tempo, Pedro ganha em tempo. Então pronto, fazemos aqui esta ronda tempo. final, começando pelo Pedro. Pedro, Não, estou a brincar, o obviamente. acresce aqui, o que é que acresce de dizer-te sobre este tema? Começou no navio encalhado e já vai na questão da produtividade ou da não produtividade da Europa, que se calhar é mais isso. Quer dizer, embora haja muito a dizer, quer dizer, acho que também já referimos assim as coisas mais, acho que já referimos assim as coisas mais importantes. Eu volto a dizer, o Aftab disse aí uma coisa que me parece importantíssima, que é um facto, que é a casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E, portanto, também temos que ser aqui um bocadinho, no mínimo credíveis, não é? E isso também tem a ver com aquilo que, mesmo em situações mais drásticas, os partidos ou alguns líderes partidários vão propondo, não é? Portanto, é disso que o Aftab estava a dizer, portanto, de haver esse reforço mensal às pessoas que estão em teletrabalho, de facto, só é de facto possível em forças partidárias que não têm a possibilidade, que têm a possibilidade de propor, mas que não têm a possibilidade de executar. E isso também não ajuda nada, não é? Quer dizer, temos também que ser razoáveis e, de certa forma, caminharmos todos para o mesmo caminho. Mas eu, se calhar, terminava, não é levantando aqui uma terceira questão, mas levantar aqui também uma questão que, se calhar, até pode ficar para um outro programa. Nós já falámos em programas anteriores e temos vindo a falar do teletrabalho, e eu não vou aqui levantar a questão do TAIOB, mas, se calhar, convém refletir a sério, como, aliás, penso, pelo que já li aí numa ou noutra notícia, o Secretário de Estado do Trabalho já está a refletir, agora vamos ver durante quanto tempo é que o Governo vai estar a refletir sobre isso, mas há toda uma regulamentação do teletrabalho, que pelo menos vai ficar até ao final do ano, e que, como nós sabemos, se calhar dificilmente vamos voltar a um regime laboral e a um regime de trabalho como tínhamos antes da pandemia, mas há toda uma regulamentação desta nova forma de trabalhar que tem que ser feita, não é? Eu não digo, e se calhar todos nós ainda vamos ter que maturar um bocadinho sobre isto, mas eu parto aqui de um princípio. As pessoas podem estar a trabalhar na empresa, ou neste caso podem estar a trabalhar trabalhar na empresa, ou estar a trabalhar em casa para a empresa. Mas continuam a trabalhar para um empregador. E, portanto, as mesmas ferramentas, não é? E os mesmos fatores que têm para trabalhar, as mesmas possibilidades que têm de trabalhar na empresa, pelo simples facto de estarem a trabalhar em casa, esse facto não pode significar nem perda de direitos, nem aumento de deveres, muitas vezes, se calhar, impostos, nem um acréscimo ou um acréscimo do déficit, quer da sua vida pessoal, quer da sua vida financeira, por estarem a trabalhar em casa. Nós já discutimos isto aqui num do Facadas. Esta questão, no futuro, deve ser, de facto, regulamentada como deve de ser, não é? Até porque eu faço, por exemplo, uma questão. É suposto um trabalhador em teletrabalho usar o seu computador pessoal quando está a trabalhar para a empresa? Por exemplo. É suposto deixar de ter, por exemplo, um horário de trabalho fixo, porque estando em teletrabalho, o empregador quase que lhe exige que seja 24 sobre 24 horas? Isto não obstante a rotina que cada teletrabalhador ou que cada pessoa que está a trabalhar à distância deve impor a si própria, não é? Mas nós também vamos ouvindo que há um conjunto de abusos sobre os quais o próprio trabalhador hoje não tem grandes possibilidades de fazer valer os seus direitos, porque também há toda uma série de questões ainda ensombradas e que não estão ainda devidamente clarificadas. E, portanto, deixava aqui esta sugestão para um novo Facadas, que me parece uma matéria importante, e o David e o Aftab vão permitir que faça aqui um apelo, desde já, que na próxima semana, na Casa da Cultura da Póvoa de Santo Adrião, vai haver uma ação de colheita de sangue, e, portanto, apelava a todos, aqueles que já são dadores e àqueles que ainda não são, que venham sentir o que é ser dador pela primeira vez, e que, ainda que o dia se tenha comemorado ontem, venham também com a Associação de Dadores de Sangue de Odivelas comemorar o Dia Nacional do Dador, dando sangue na próxima ação de colheita. Vejam a nossa página no Facebook e no Instagram, onde têm sempre informação sobre os locais, as horas e os dias onde podem dar sangue. Obrigado.
Muito bem, fica aqui o repto do Pedro Martins. Nós também no próximo Facadas iremos partilhar o cartaz promocional deste evento que o Pedro agora acabou de referir. Aftab, tu também és um dador e já com história, com quase 30 doações, não é? Uma coisa assim do género. Cabe-te a ti então fechar este Faca Afiada 72. Eu ia só tocar em 2 temas e sendo muito rápido. Um deles era, nós ontem todos vimos na televisão que há falta de sangue em Portugal e iria apelar às pessoas para darem sangue. A segunda situação que iria falar é que de quinta para sexta, 11% da população portuguesa não dormiu no seu lar habitual. Isto faz-nos refletir e não queiramos voltar a uma versão Natal 2.0. E esta é a minha preocupação. O vírus ainda não passou, a vacinação ainda não está em massa, a imunidade do grupo ainda não está a acontecer. Portanto, todo o cuidado é pouco, todo o sacrifício é pouco. Se por 2 ou 3 dias nós não tivermos os cuidados que são necessários. Acho que com esta mensagem termino mesmo. O vírus ainda não passou e todos nós já passamos pelo vírus, ou já sofremos com o vírus, ou já conhecemos pessoas que sofreram com o vírus e vamos tentar nos manter-nos salvos do vírus. Muito bem. Obrigado. Tal como o Aftab disse muito bem, vamos ver se conseguimos passar esta Páscoa muito melhor do que no Natal. Até porque, enfim, se o Covid em alguns casos não deixa grandes marcas, como temos o caso nem de propósito, do Pedro Martins teve Covid e quase não teve consequências, mas há outras pessoas que infelizmente vão parar ao hospital e muitas morrem, já são milhares de portugueses que faleceram com essa doença. Esperemos que tudo corra bem, que se protejam, não abusem sobretudo da sorte, porque como o Aftab disse, toca a todos, nem que seja, se não for a nós, pelo menos a alguém que nós conhecemos, e isto ainda não está para brincadeiras. Pessoal, fiquem bem, até à próxima, boa Páscoa se a gente não vir até lá e divirtam-se dentro das limitações que o Covid nos impõe. Saúde a todos e cuidem. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.